A falta de combustível modificou a circulação do transporte coletivo de Sorocaba. Apesar do acordo do governo para suspender os protestos, os caminhões-tanque vão demorar para chegar. Até porque ainda tem protesto, principalmente em algumas rodovias, como acabei de mostrar. Com isso, o transporte em Sorocaba, o transporte coletivo em Sorocaba hoje vai rodar somente nos horários de pico. É notícia, manda para o ar. Terminal de ônibus com público abaixo do normal para uma sexta-feira. O funcionamento do transporte coletivo em Sorocaba apenas nos horários de pico fez muitos passageiros mudarem a programação para chegar ao trabalho. Lourdes, por exemplo, madrugou para sair da Vila Fiore, Zona Norte, até o Retiro São João, Zona Leste. Acordei 6h30. E era para acordar que horas, mais ou menos? Umas 7 horas, assim, 7h15. O funcionamento parcial do transporte pela manhã ocorreu dentro do previsto, sem atrasos. O da manhã está funcionando normal, né? Tudo normal. Não demorou nada para passar? Não, normal. Apesar do acordo entre o governo federal e grande parte das entidades ligadas aos caminhoneiros, a Urbis optou por manter o esquema especial de transporte público durante toda a sexta-feira. Apesar de muita gente ser a favor da greve, o que a gente nota é que os usuários não sabiam que seriam tão afetados pelo movimento dos motoristas. Tem muita gente que precisa, hospitais sem as coisas, faltando remédio, né? Então tinha que ser uma coisa que não atrapalhasse muito, né? Agora, os terminais São Paulo e Santo Antônio só reabrem das 5 da tarde às 7 da noite. Não vão perder a hora, hein? É verdade, poxa vida, hein? E agora há pouco a Urbis emitiu uma nota falando que o transporte coletivo pode parar no fim de semana em Sorocaba, caso não chegue combustível nas garagens das empresas concessionárias até às 7 horas da noite de hoje. Será que vai chegar? Eu não sei se vai chegar, tem protesto aí pelas rodovias. Então, o transporte coletivo em Sorocaba pode zerar, pode parar no fim de semana se o combustível não chegar hoje até às 7 horas. Aliás, eu vou até pedir aqui uma licença aos meus amigos telespectadores, que eu vou ler aqui algumas informações de utilidade pública. É muito grande, mas eu preciso fazer isso para melhor informar a minha audiência, você que está em todas as cidades da nossa região. Eu vou até dar uma caminhada aqui, ó, tem muita coisa para falar, porque eu preciso dar esta notícia em relação à situação do transporte coletivo em cidades da nossa região. Olha, Sorocaba, então, a frota de ônibus na cidade está reduzida, rodando apenas nos horários de pico. Nas escolas, as aulas estão normais, mas é importante lembrar que não está tendo transporte escolar, como mostramos aí no protesto há pouco nós mostramos. A Guarda Civil Municipal mantém o patrulhamento normal. O transporte interurbano está afetado na região metropolitana de Sorocaba. Está em operação apenas 70% dos 170 ônibus que circulam diariamente pela região. A orientação é priorizar a operação nos horários de pico e nas linhas onde há maior número de passageiros transportados. Ônibus intermunicipal, né? Principalmente ônibus para São Paulo. Vamos lá. Atenção, você que está em Jundiaí. Tem nota de Jundiaí aqui, ó. Foi reduzida em 40% a frota de ônibus na cidade de Jundiaí, dando prioridade para horários de pico. As aulas nas escolas municipais estão suspensas. Ibiúna, alô Ibiúna, informação de Ibiúna. Em relação ao transporte público, serão atendidas as rotas nos horários de pico. Até agora, os outros serviços não foram afetados, mas se a greve continuar, pode comprometer Ibiúna. O transporte coletivo deve ser restabelecido e normalizado com o fim das paralisações. Como não acabou ainda, pode ser que não normalize. Itapeva, vamos para Itapeva. Os serviços de transporte público serão paralisados a partir da meia-noite de hoje. Você que está em Itapeva. Apenas os serviços essenciais, como saúde, segurança e coleta de lixo, estão mantidos. Para a próxima semana, a Prefeitura informa que os estoques estão preparados para atendimentos emergenciais. É um negócio impressionante. É utilidade pública, você que está em nossas cidades. Atenção, São Roque. Olha que nota de São Roque. O transporte escolar e as aulas foram suspensas na tarde de ontem. Já a coleta de lixo vai funcionar até hoje. Os ônibus da aviação São Roque estão funcionando apenas em algumas linhas, nos horários de pico na manhã e à tarde. Isso é São Roque. Vamos a Mairinque. Atenção, Mairinque. A Prefeitura informou que não vai suspender nenhum serviço. Porém, a empresa Jundiá, que faz o transporte público na cidade, informa
que devido à falta de óleo diesel, os ônibus não estão circulando. A prefeitura não suspende, mas o transporte lá em Mairink não está circulando. Cerquilho, alguns serviços foram suspensos para priorizar a saúde, segurança e educação. Dentre os serviços suspensos foi a retirada de restos de madeiras, móveis, galhos, enfim, isso aqui é serviço de zeladoria da cidade, estão suspensos, não é? Itapetininga, os serviços emergenciais de saúde e coleta de lixo estão mantidos. Os demais serviços estão paralisados até que a situação seja normalizada. A empresa de ônibus que opera na cidade disse que a circulação está mantida e que, por enquanto, eles não estão com falta de combustível, isso lá em Itapetininga. A situação está complicada realmente.